Hoje o papo não é só lá. O papo é como eu vou reduzir sua conta, 3 dicas bem úteis e sem nenhuma espécie de investimento. Bora pro vídeo. Bem, pessoal, o vídeo de hoje, ele não é focado em solar, nem só de solar, Forte Sol vive, e a gente quer trazer realmente algumas observações que eu acho que são bem interessantes para o nosso dia a dia e também de forma a se defender dos aumentos, né? Então, maio tem uma notícia maravilhosa para nós consumidores, né? Temos um aumento do custo da energia, um aumento impactando pela questão das bandeiras tarifárias. Então, eu vou possivelmente estar fazendo um outro vídeo especificamente sobre bandeiras, tá? Então, é uma forma de regulação para que a gente consuma menos e assim o governo tenha um menor horário, né, de pico, tá? Na geração de energia, por volta das 18 até as 21 horas, onde eu tenho uma demanda muito grande e, consequentemente, uma potencial sobrecarga do sistema, em alguns casos, né? Que a gente chama de horário pico e o fora pico, são dois termos diferentes. Mas, voltando, tá? Eu trago essa notícia muito com base no aspecto do PCA de fevereiro, né? Então, tá faz um tempinho, mas basicamente a gente teve a maior inflação dos últimos 20 anos. Ou seja, você teve um impacto gigantesco no seu bolso e o que você comprava com R$ 100, agora você compra muito menos. E não seria diferente no caso da energia. Inclusive, nesse aspecto, a energia contribuiu bastante. A gente teve aí um impacto de cerca de quase um quarto do valor da inflação do mês. O principal vilão, parabéns, energia. Se continue assim, que assim a gente vai pro Beleléu. E nesse aspecto a gente teve esse encarecimento, né, do custo da energia, que a gente chama de custo irrecuperável. Ou seja, o custo vinculado às transmissões e outros aspectos, a gente não consegue recuperar de nenhuma forma dentro da produção. Beleza? E aí, pessoal, tem o primeiro aspecto, tá? O primeiro aspecto dele tá aqui atrás. E quando eu falo zero investimento, é realmente zero investimento, a menos que você não tenha uma planta em casa, então você vai ter que investir em plantas. Mas é um isolante térmico natural. Ah, então, a partir do momento que você tem um telhado verde, uma possibilidade para quem tem casa, quem tem quintal, ou então você tem um apartamento, como é o meu caso aqui, e consegue utilizar, né, as plantas, você tem um isolante térmico na casa que pode ter cerca de 5%, né, na temperatura. Tá? Não estou dizendo que toda casa vai ser 5%, mas realmente deixa ter um arrefecimento e, consequentemente, você tem um certo isolante. Né? Então, a própria sombra, né, gera essa questão de um maior conforto térmico. E, consequentemente, você não vai utilizar os aparelhos eletrodomésticos, como a gente citou há pouco, beleza? Então, sempre utilizar, né, tem algumas espécies específicas que podem estar gerando essa troca de calor e isolar um pouco a sua casa. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto seria um ponto que muitas vezes a gente não se dá conta, é a cozinha da sua casa. Na cozinha da sua casa, você utiliza questões de refrigeração e questões de aquecimento, ou seja, você utiliza fogão, utiliza micro-ondas para aquecer, usa forno elétrico em alguns casos, usa o air fryer hoje em dia, e você tem a geladeira e o freezer, que são para congelar. Então, toda vez que você usa energia para ter variação de temperatura, isso muitas vezes requer mais consumo. Então, você deve, além de utilizar, muitas dicas são nesse sentido, né? Utilização consciente, né? Questão da redação da borracha da geladeira. O outro aspecto que muitas pessoas esquecem, ou às vezes não é mencionado, é realmente a proximidade, perdão, entre uma geladeira e outros, seja uma parede que fica exposta ao sol, seja o próprio fogão ou outros eletrodomésticos que são utilizados para cozinhar ou aquecer alimentos, tá? Então é muito bom deixar isso claro, que isso tem impacto sim. A partir do momento que você tem algo contra o seu funcionamento ideal, sua geladeira acaba consumindo bem mais. E lembre-se, quando é para refrigerar, esse aspecto muitas vezes é muito mais de consumo, leva um consumo muito maior para a sua conta de energia. E o terceiro aspecto, questão de uso de luz natural. Aqui também, um exemplo nas minhas costas, eu estou utilizando a luz aqui e, consequentemente, não precisei utilizar a luz, né, do meu tripé aqui. Esse aspecto gera a luminosidade do ambiente e, consequentemente, redução, porque você mantém a luz apagada. Então, se você estiver gostando desses pontos, se você gostou dessas dicas, aí deixa o like, se inscreve. Se foi bacana, se foi realmente interessante, não perde a gente de vista. Deixa lá a sua inscrição e o seu joinha. E aí, pessoal, para onde isso caminha, tá? Nós, como consumidores finais, a gente leva o impacto de toda uma cadeia produtiva, tá? Isso vai muito além do nosso processo aqui final de utilização. Está dentro da nossa indústria.
E aí vem aspectos que vão necessitar, por parte dos nossos governantes, por parte do nosso setor empresarial e industrial, melhoria da eficiência energética e das infraestruturas, né, que geram essa energia. O caso das questões de transmissões que a gente mencionou, então, rede de transmissões é algo muito custoso, a gente vai chegar nessa casa de 50 bilhões de reais em 2028, ao menos a estimativa. E para isso, o que a gente pode fazer é realmente se proteger com essas questões mais de dinâmica de comportamento. E em caso do consumidor final, que é o nosso foco nesse vídeo, ou até de um pequeno empreendedor, algo que tem uma capacidade, uma conta até 4, 5 mil reais, é realmente, se possível, realizar investimentos de maior escala e ter uma geração própria. Essa é a nossa indicação para vários clientes, né? Ponto, e que geralmente, que é aqui, é o carro-chefe da nossa empresa, realmente, é a questão de usina própria, onde eu tenho uma redução de até 80% e um payback, né, a longo prazo de pagamento muito mais facilitado. Então, pago 3, 4, até 5 anos e passo os outros 15 a 20 anos recebendo, né, esse valor que eu economizei, cerca de 80% da minha fatura hoje, além de eu me eximir da inflação recorrente de energia ao decorrer desse tempo. Mas sobre como a energia solar mudou e um projeto antigo que a gente tem, né, um dos primeiros projetos que a gente teve, mas um dos maiores projetos que a gente teve até hoje e que mudou o empreendimento no interior do Ceará. Tá legal, pessoal? Então, a gente se vê na próxima semana, próximo vídeo. Até mais.